Gente, o governo Trump... O Trump, ele tem que me pagar adicional de insalubridade. Porque desde que ele assumiu, o meu trabalho virou de cabeça pra baixo. Assim, os meus estudos viraram de cabeça pra baixo. É tudo... Esse cara, ele desafia toda e qualquer lógica que a gente usa pra medir qualquer... Relações internacionais muda com ele. E eu avisei isso pros meus seguidores quando ele assumiu. Eu falei assim, tudo que você sabe sobre relações internacionais, esquece. Esquece. Sabe, tipo assim, esse cara, ele é completamente... insano, assim, em algumas coisas que você fala assim, isso nunca aconteceria. Acontece. Eu acho que ele não é técnico, mas eu acho que ele consegue pegar um espírito, um zeitgeist que já existia nos Estados Unidos, sabe? Tipo, essa ideia de reviver o Destino Manifesto. Somos o país que vai colonizar e conquistar e foda-se, sabe? Sim. Tipo, pegar imigrante, torturar, espancar, e é isso, sabe? É um negócio que sempre existiu nos Estados Unidos, a história deles é um pouco, eu acho, pelo menos. E eu acho que ele foi isso na veia, sabe? Na veia. E é um negócio que eu não esperava, não imaginava. Não, ele tem um apelo com esse... Até mesmo esse slogan dele, né? Make America Great Again. Tipo, não existe nenhum momento que a América foi great. Não sabe o que é America Great. América, sabe assim... E eu acho que ele testa... Ele é o perfeito... teste de águas. Ele testa as águas pro fascismo e a direita mundial, a ultradireita, né? O que ele faz é ir ao extremo pra ver até onde pode ir. Sim. Entendeu? Concordo. Tipo assim... E a mesma coisa que o Elon Musk faz, que outros políticos fazem, mas eles não são tão ousados quanto o Trump. Porque o Trump sabe que ele pode ser ousado, que nada vai acontecer com ele. O cara é um criminoso condenado e ele é presidente dos Estados Unidos. Sim. Então, tipo assim, ele sabe que nada vai acontecer com ele. E exatamente por isso, ele... Tanto que um monte de coisa que ele falou, ele já voltou atrás. Um monte de coisa... Porque ele não quer dizer aquilo. Ele quer ver até onde ele pode ir. Entendeu? E aí, até mesmo aquela saudação nazista... Até pra uma questão de mobilização de massas. Sim, sim. Aquela saudação nazista que o Elon fez. Aquilo ali é um teste de águas. Era pra ele ver, tipo assim... Se eu fizer aqui essa saudação, as pessoas que me apoiam vão parar de me apoiar? Não. Então, eu tô no caminho certo. Eu acho que nem é mais apito de cachorro. É só isso que você tá falando mesmo. É só testar até onde ele pode ir de cabra. Exatamente. E assim, o próprio Trump, né, ele tem essa... E eu fiz um vídeo, inclusive, no YouTube sobre isso. E tem um artigo do The New York Times que se chama... Que, inclusive, quem me indicou foi um ator... me fugiu o nome dele agora, mas ele fez Verdades Secretas e ele tá agora em Los Angeles. Enfim, e ele é um produtor muito, muito fantástico hoje, assim. E ele me indicou esse artigo de opinião que... Eu normalmente não leio artigo de opinião do The New York Times porque me irrita. Mas esse é muito bom, que se chama Don't Believe Him, que é tipo, não acredite nele. Porque o Trump, ele tem uma tática muito clara de construção de discurso, que é assim... Eu vou falar. As pessoas vão achar que eu posso fazer tudo que eu tô falando. E aí, como eu tô enchendo a mídia de coisa, quando o que eu falei que eu ia fazer for negado, o tribunal me parar ou qualquer coisa do tipo, não vai ser noticiado. Porque tem tanta coisa nova, eu já falei mais tanta coisa que aquilo ali já perdeu a relevância. Sim. Então, e aí isso é uma tática muito grande tem uma teoria em relações internacionais que é a teoria do vácuo de poder, que é essa coisa de que o sistema internacional é meio que vários balões, assim, que estão num espaço limitado, e os balões querem ficar o maior possíveis, que é ocupar o maior poder possível no sistema internacional. Então, se você esvaziar o seu balão um pouquinho, o outro vai lá e já enche para poder ocupar aquele espaço. O Trump tá tentando fazer exatamente isso. Ele tenta vender a imagem de uma pessoa muito poderosa, que tem poderes monárquicos, que ele não tem, absolutistas, que ele não tem, para ocupar qualquer vácuo de poder que possa existir no sistema internacional. Então, ele tem muito essa tática e funciona, né? E como é que tem sido a política do governo Trump, por exemplo, com relação à questão palestina? O problema lá nos Estados Unidos é que não existe nenhum político que seja pró-Palestina lá. Sim. Tipo, as pessoas falam, tipo assim... Eu acho que essa é a única questão que não faria diferença nenhuma se fosse, por exemplo, a Kamala. A Kamala talvez... Acho que não. A Kamala talvez fosse até pior. Nesse sentido. Porque os democratas... porque os democratas, eles são muito mais militares, assim, nesse sentido. Tanto que, por incrível que pareça... internacionalmente, né? Por incrível que pareça, a maior parte das guerras nos Estados Unidos foi começada por democratas e não por republicanos. Corrija se eu estiver errado, mas
Caraca, esqueci. Minha memória é muito foda, né? Presidente americano. Antes do Biden. Antes do Trump. Obama. O Obama foi o presidente que mais mandou tropa para o Oriente Médio, pô. E ele foi o cara que foi eleito falando, vou trazer a galera de volta. Exatamente. Os democratas, eles acenam muito para a indústria bélica nacional. Sim, pra caralho. Exatamente. Tem toda essa questão. E eles, e o Trump, ele tem essa... É que o Trump, ele é esquisito, sabe? Ele, tipo assim, ele obviamente apoia o Netanyahu, só que ele não gosta do Netanyahu, sabe? Tipo assim, ao contrário do Biden, que, tipo, ainda tinha uma... O Trump, ele tem uma coisa meio, tipo assim... Vamos transformar a Palestina em um grande estacionamento, sabe? Ele, tipo assim, ele tem muito mais... Ele esconde muito pior do que o Biden, porque o Biden, obviamente, ele não dava o dinheiro que ele dava pra Israel porque ele era bonzinho, porque ele queria que Israel dominasse a Palestina. Ele queria que os Estados Unidos dominassem a Palestina. Mas ele era muito melhor em esconder isso do que o Trump. O Trump tá muito, tipo assim, não, meu amor, você tá fazendo com as nossas armas, quem vai sofrer disso é a gente. Então, tipo, ele é muito mais direto, honesto. Tem uma dificuldade de definir, de ver um pouco a visão do americano sobre isso, porque apesar do Trump ser pró-sionismo, pró-Israel, etc., também tem uma parte muito grande da extrema-direita americana que é antissemita, né? Pra caralho. Então fica essa tensão. Tanto é que muitas figuras, não da política, mas aquele idiota, Andrew Tate, por exemplo, um cara da extrema-direita Red Pill, ele é antissemita pra cacete, sabe? E ele é pró-Palestina só porque é contra o judeu, no caso dele, sabe? Não, e assim, inclusive eu tava conversando com o meu primo, que fez São Francisco. Ele tá fazendo mestrado agora lá na USP, e ele tava falando que na USP é muito engraçado porque existem muitos eventos sobre o antissemitismo, sobre não sei o quê. E ele perguntou, cara, até onde isso faz sentido no Brasil? Porque o Brasil não é um país antissemita. Tipo assim, querendo ou não. Tipo, o Brasil, ele teve políticas antissemitas, tá? Durante a Segunda Guerra. Inclusive, isso é uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso. Mas o Oswaldo Aranha, que é conhecido como, tipo, um cara pica, que não sei o quê, ele proibiu os diplomatas brasileiros de emitirem vistos para judeus para fugirem do que estava acontecendo lá. Então, o cara era meio... E depois criou o Estado de Israel. Sim. Aê! Ele foi o presidente da sessão onde foi criado o Estado de Israel. E o Brasil liderou a criação do Estado de Israel, né? Então... mas assim, até onde faz sentido discutir o antissemitismo no Brasil, da perspectiva europeia e da perspectiva... Até se existe um antissemitismo no Brasil, ele é muito diferente do que é lá fora. Mas nos Estados Unidos faz muito sentido. Sim. Os Estados Unidos... A cultura estadunidense é muito racista e muito antissemita. Coisa que aqui no Brasil, porque a segunda maior população de judeus no mundo é nos Estados Unidos. Sim. Então, gente, eu nunca tinha visto uma pessoa judia até eu me mudar pra São Paulo. Sabe, tipo assim, não é uma cultura que, principalmente pessoas que moram em lugares mais periféricos, e quando eu digo periféricos é tipo assim, que não vivem no centro econômico, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tipo... não é uma cultura que a gente tem muito contato. E é uma cultura principalmente no Brasil, em sua maioria, de pessoas ricas. Então, não é uma cultura que é subjugada no Brasil. Por mais que existam certos preconceitos, principalmente de pessoas fundamentalistas religiosas, de outras religiões, enfim. Mas, nos Estados Unidos isso é muito forte. Eu lembro que eu fui ver recentemente, eu errei de não ter visto esse filme antes. Recentemente, assim, faz um ano, assim, o Infiltrados na Clã. Eu nunca tinha visto. E nesse vídeo eles falam, né, nesse filme eles falam que eles tratam tal qual uma pessoa negra era, tipo, subjugada pela clã, uma pessoa judia também. Então, o Adam Driver, né, ele tem que fingir que ele não é judeu. Sim, perfeitamente.